Bem-vindo ao OCCast, o podcast oficial da Oncoclínicas, transmitido diretamente do 12º Congresso Internacional Oncoclínicas Dana-Farber. E a nossa ideia aqui é explorar as últimas tendências voltadas à oncologia. Eu sou Carla Chaves e durante todo o evento vou mediar essas conversas e hoje nós temos a honra de já começar a nossa rodada de conversas recebendo a doutora Clarissa Matias, o doutor Rodolfo Gadia e o Matheus Goulart Jardim, que trabalha com assistência espiritual, isso porque o nosso tema é exatamente esse, espiritualidade. Muito bom dia, doutores, muito bom dia, Matias. Para começar, eu quero entender, doutores, como que a gente relaciona medicina e espiritualidade? Bom dia, Carla. Bom dia, Matheus. Bom dia, Rodolfo. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é distinguir o que é espiritualidade do que é religiosidade. Então, espiritualidade é a sua conexão com o sagrado. E a religiosidade é a maneira como você faz essa conexão. Então, essa conexão pode ser através da religião católica, da religião espírita, do judaísmo. Então, qual é a sua conexão com, um sagrado? E aí eu vou passar para Rodolfo para ele falar sobre medicina e espiritualidade. Medicina e espiritualidade, primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite. Medicina com espiritualidade é tão interessante, a gente estava até conversando ali fora, né, Clarice? Ela sempre esteve junto, não precisava ter em alguns momentos da história de ter essa separação, mas eu acredito que algumas separações, inclusive, são necessárias, até para entender, ajustar rotas e cada um entender o seu lugar exatamente. Quando eu falo na medicina, da parte da ciência. Então, ciência com espiritualidade combinam, dá certo? Para mim, dá super certo. Principalmente porque é um momento e uma oportunidade de conexão de pensadores, cientistas, médicos em seu consultório, de conexão com a própria força interna, com o sagrado dele. Então eu gosto muito de falar que quando a gente trabalha a espiritualidade na medicina e especificamente na oncologia, quem primeiro recebe é o profissional de saúde que abre para isso. Por quê? Porque quando a gente dá essa abertura, o que a gente aprende e o que a gente recebe de informações do próprio paciente que está passando por uma situação delicadíssima, né? Enfrentando uma doença tão difícil, o câncer, e aí a gente pensa que somos todos seres humanos. Então esse que está enfrentando o câncer, eu costumo brincar, dependendo da situação, ele puxou a ficha. Então ele está lá numa fila de uma passagem, de uma mudança que a gente estava até falando aqui mais cedo, de uma mudança inerente a todos. Então é uma boa oportunidade de entender, estimular o que tem de melhor dele, mesmo na situação difícil, e aprender com essa alma que está mais perto de energias espirituais. Porque o corpo físico está menos resistente, está com fluidos mais fragilizados, então ele tem mais conexões. E aí a gente pode usar isso para esse aprendizado contínuo. Eu ainda acredito que, a Clarice estava até falando, vai chegar algum momento dentro da parte científica em que a gente vai ter ferramentas técnicas, aparelhos de conexão, de imagem, aparelhos de exames, para a gente entender e detectar de maneira mais objetiva o potencial e benefício da espiritualidade na nossa saúde física. Como tem sido a sua experiência? Já são 3 anos trabalhando como assistente espiritual, com pessoas que realmente estão numa situação debilitada, difícil. Que tipo de troca você tem? O que você percebe de mudança nessas pessoas a partir do momento que elas têm essa assistência? Eu acho que a primeira mudança e transformação assim, é muitos pacientes descobrirem que eles têm uma espiritualidade, né? Porque quando eu chego, assim, alguns dizem, muito obrigado, mas eu não acredito nessas coisas, né? Não... E aí eu começo a explicar, né, de fato, o que é espiritualidade e que é uma dimensão que qualquer ser humano tem, né? Porque é isso, né? A Clarissa já estava falando. A espiritualidade é a dimensão do ser humano que busca pelo sentido das coisas. Então, todo ser humano vai buscar isso, né? E quando eles compreendem de que eles têm essa capacidade e de que isso está afetando eles de alguma forma, ainda que no primeiro momento eles possam identificar que isso é um sofrimento
isso já parece que liberta eles, né? Nossa, isso é um gatilho, isso tá me incomodando, é uma pedra no meu sapato, né? Então, poder ajudar as pessoas a se perceberem no meio de todo esse caminho, eu acho que tem sido assim muito transformador assim para mim. E eu percebo assim que as pessoas elas vão se descobrindo e se desvencilhando de algumas culpas, né? Acho que isso é muito importante, né? Quando a gente trilha esse caminho, seja lá qual o desfecho que vai ser, e a gente se percebe que a gente não é culpado por isso, né? A gente não é culpado por estar passando por esse momento de adoecimento, né? Isso significa que mesmo se a pessoa, por exemplo, para além de religião, digamos, a pessoa não acredita em Deus, ela pode ter esse acompanhamento espiritual? Faz sentido para ela também? Sim, claro, ela vai ter sempre a liberdade, né? Mas a gente sempre entra em contato, a gente sempre aborda essa pessoa por entender que assim como ela tem uma dimensão biológica, social, emocional, ela tem essa dimensão espiritual. E aos poucos eu também vou conversando com ela para que ela consiga compreender que quando ela se pergunta por que essas coisas estão acontecendo, é isso, né? Independente mesmo, assim, ateus também têm espiritualidade, né? Todo ser humano, de verdade. Né? E doutores, no dia a dia, inclusive mais cedo estava tendo uma reunião, no dia a dia o que vocês conseguem perceber de mudança nessa pessoa que está abraçando essa espiritualidade, até para entender esse momento, como o Matheus estava falando, o que muda? Carla, eu acho que o caminho fica mais leve, né? Eu acho que tem uma parábola que fala que um homem estava, né, andando na praia com Jesus e que ele olha para trás e ele vê que nos momentos mais difíceis só tinha uma pegada na praia. E aí ele pergunta para Jesus, né? Mas por que nesse momento você me abandonou? E ele falou, não, nesse momento eu te carreguei. Então eu acho que assim, e de novo, né? Quem carrega não é o mais importante. Então eu posso ser carregada por Buda, eu posso ser carregada por Maomé, eu posso ser carregada por Jesus, por quem, né, eu acredito que faz sentido para mim, ou por todos eles também. Mas é importante você se deixar, vamos dizer, se abandonar dentro acreditar que as coisas estão vindo por um propósito, né, de crescimento. E isso acaba influenciando até o pensamento, né? Porque a gente costuma falar, pensamento positivo, ajuda. De certa forma, biologicamente ajuda mesmo porque tem a liberação do cortisol, né, doutor? Equilibra o eixo, né? Pensamento positivo é uma estrutura psicológica, dimensão espiritual, aí vai para a psicológica, que é mental. Aí da psicológica vai para a neurológica, que é sensível e está lá conectado com o nosso estado mental. Do neurológico, a alteração aí entra em nível molecular. Aí altera neurotransmissores, começa a melhorar, e aí tem uma conversa entre o sistema nervoso, central, sutil, refinadíssimo, com as glândulas neuroendócrinas. Também a gente está cheio de glândulazinhas aqui, que está conversando para organizar o equilíbrio e o balanço endocrinológico do resto do corpo. E esse equilíbrio vai lá bater aonde? Na imunologia. E que hoje tudo tem uma base inflamatória de maioria das doenças, inclusive em oncologia. É uma nova fronteira que a gente vem e vai caminhar muito nela, que é trabalhar com o sistema imunológico. A gente vê, isso é espiritualidade também, hein? Para que eu ficar guerreando e brigando, falar, você é mau, eu vou te matar? A gente percebeu e falou, calma, eu não vou te matar, eu vou pegar a força que eu tenho, entender quais os seus pontos fracos do câncer e usar a força do meu sistema imunológico que está aí há bilhões de anos, entendendo, sendo treinado, e agora que a gente consegue, com sutileza, pegar essa força e ajudar no tratamento do câncer. É o cientista, que às vezes pode ser agnóstico ou ateu, que entra no seu laboratório e faz essa conexão. Mesmo com oração ou com meditação, o que for, ele conecta, se ele conecta com a espiritualidade dele, ele pensa em canalizar algo para o bem da humanidade, ele vai dar jus, brincadeira de palavras, ao termo que está lá no seu grande laboratório, em algum grande centro americano, brasileiro, enfim, no mundo. Labor com oração, laboratório. Eu trabalho, conecto com forças superiores para deixar um bom legado para ajudar a humanidade. O senhor comentava anteriormente que
às vezes o que o médico tenta passar para o paciente e ele não faz, a partir do momento que ele abraça uma espiritualidade, ele passa a fazer no sentido de se cuidar, né? Eu sou prova disso. Não, e assim, hoje você tem vários estudos já mostrando, estudos científicos que mostram, né, através de estudos que usaram ressonância magnética para você fazer um mapeamento cerebral. Nós agora, dentro do Grupo Oncoclínicas, estamos desenhando um estudo para avaliar essa questão, né, de espiritualidade, qualidade de vida, não só nos pacientes, mas em toda a equipe multi, porque são jornadas difíceis dos dois lados. Então é importante também que nós cuidemos dos nossos médicos, né, dos nossos enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, de forma adequada, para que eles consigam suportar essa jornada. Como é esse trabalho, Matheus? Dar o suporte para essas pessoas todas, eu acredito que é bem complexo, assim, mas a primeira coisa, assim, enquanto eles falavam, assim, eu pensava, todo esse pensamento positivo é extremamente importante, né, numa questão molecular, mas ele precisa de acolhimento, né? Talvez o paciente não vai ter, o paciente ou até mesmo a equipe multiprofissional, ela não vai ter, às vezes, um tempo com o médico para falar sobre todo o pensamento, tudo que ela tem pensado sobre essa questão espiritual que ela está vivendo, né? E aí, na assistência espiritual, a gente tem justamente esse espaço, né? Essa pessoa falar sobre esses sofrimentos. E nem sempre a comunidade religiosa dessa pessoa está preparada para conversar sobre isso, né? Às vezes a pessoa se sente um pouco julgada, né? Por talvez estar se sentindo sem fé o suficiente, né? Ou às vezes a pessoa não tem preparo para poder entender qual é o contexto daquela doença mesmo. Então, esse trabalho é de poder escutar essas pessoas e também escutar as equipes, né? Porque quando eles se deparam quando a gente se depara com um paciente, a gente também se confronta com a possibilidade do que pode acontecer com a gente ou com aqueles que a gente ama, né? E a gente se pergunta também, será que isso vai acontecer? Será que a vida é justa? E quando a gente pergunta, a vida é justa, a gente também está se encaminhando para um gatilho espiritual, né? Porque eu estou perguntando como é que funciona a vida. E aí a gente precisa dar voz para tudo isso e aí dar alguns encaminhamentos. Eu queria entender como é que funciona hoje essa assistência espiritual na Oncoclínicas, como é que são esses encontros espirituais? Na verdade, esses encontros com a espiritualidade, eles nasceram na pandemia, né? Eles nasceram de uma necessidade desse acolhimento. As pessoas estavam presas em casa, os pacientes, nós estávamos trabalhando, mas, né, a duras penas. E tem sido uma construção muito bacana. Hoje eles já viraram, né, um podcast, então eles subiram para uma lista de podcasts. Nós temos Rodolfo, que é espírita, eu sou espírita, Fernanda, ela é consteladora. Nós temos Kátia, que é espiritualista e faz meditação. Thaís estava conosco também, ela é batista. Claudinha, uma contadora de história. Nós temos Padre Lázaro, que é o melhor padre do planeta. E esses encontros, eles viraram um livro, que é muito maravilhoso. E agora eles estão virando um segundo livro, que inclusive vai ter uma tradução em inglês. Então, que a gente possa espalhar essa semente Oncoclínicas para o mundo. Perfeito. E Matheus vai estar presente agora, foi convocado. No ar. Obrigado. Doutores, os senhores falavam que muda a forma como o paciente encara a doença, mas chega a mudar como a doença vai evoluindo, Claro, a gente ainda não tem uma métrica, como o senhor tinha dito, mas dá para perceber, nem que seja por observação, que o paciente que está agarrado a uma espiritualidade, está com esse pensamento diferenciado, tem mais chances de evoluir bem? Ou é difícil ter esse parâmetro? Bom, o consenso de espiritualidade, na época da gestão da doutora Clarissa, na presidência da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, também junto da pandemia, né? Você viu, muitas coisas aconteceram, né? Olha, extrair as coisas boas de uma situação difícil, hein? Copo meio cheio. Juntou todo mundo e a gente juntou nisso, né?
E muito do que a gente observou, fazendo análise, revisão da literatura, é que é muito. A evidência é muito óbvia, assim, é clara, inclusive, assim, no efeito indireto. É lógico, não vai ter uma coisa como que eu peço, vou dosar a alteração dentro da célula de uma oração, o que, que vai acontecer. Um dia hoje que a gente pode chegar lá. Só que o que a gente observou, e isso é muito interessante, a gente observou é que o médico pode passar 10 anos lá no seu consultório, às vezes conversando. Se às vezes não colocar a espiritualidade, ou ele não conectar e procurar a sua espiritualidade ao seu grupo religioso, enfim, para ajudar nisso, a gente não consegue mudar o estilo de vida do paciente. E às vezes ele, com a espiritualidade dele, ele muda o hábito de vida. Então ele fuma menos, ou ele para de fumar, ou ele se esforça para isso, ele faz mais atividade física, ele alimenta melhor, ele tem mais conexão social, ele melhora toda a base do como ele enxerga a vida, e isso dá um substrato para ele tolerar melhor o tratamento. Ele adere mais ao tratamento, ele falta menos, ele tem mais esperança. Aí é uma esperança, Ariano Suassuna agora, né? Que ele olha e fala, é bom ser um realista esperançoso. Tem que balancear, porque também não podemos vender falsas esperanças e sair construindo narrativas que ainda não têm a comprovação científica. Mas não pode ser abandonado em momento nenhum aquele estímulo e forçar a esperança dentro do consultório. Então é isso, que observou que o paciente muda e o desfecho é melhor. Ele aceita melhor o remédio, tem menos efeito colateral, ele adere, porque ele está confiando no tratamento, mas antes de tudo ele começou a confiar nele mesmo. Porque ele pegou uma energia que ele acredita ser inesgotável e que vai ajudar ele a enfrentar essa jornada tão difícil. Então a jornada fica mais leve, o jogo mais suave, né? É isso que você percebe também, Matheus? Sim, eu percebo que, independente de qual o desfecho, eu acho que é evidente de que a qualidade dos dias é completamente diferente, né? Quando o paciente se dá conta de que essa espiritualidade ela é adaptativa, né? Porque a gente também estava conversando agora há pouco, né? Que existe também uma forma da pessoa fazer uma compreensão e isso gerar um sofrimento, né? Então, por isso que existe também a assistência espiritual, para a gente poder analisar se essa espiritualidade, se essa religiosidade está gerando sofrimento. Mas quando ela é bem elaborada, ela dá uma qualidade e parece que, independente do tempo, não é uma questão de quantidade, mas é uma questão de qualidade, né? E tudo muda, assim, né? E o que o doutor estava falando agora há pouco, eu estava lembrando, né? Essa adesão, ela se dá muito pela questão da elaboração pessoal de sentido, né? É muito diferente quando a gente começa a prescrever as coisas para as pessoas, porque tem que prescrever, porque ela tem que fazer. Mas quando eu chego numa elaboração pessoal e isso faz sentido para mim, a adesão realmente, ela é praticamente de 100%, né? E aí isso é um processo, às vezes lento, né? Mas ele é muito mais eficaz, e é bem isso. E isso é da espiritualidade, essa elaboração que faz sentido. Doutor, e as famílias abraçam também? Vocês conseguem perceber que, para além do paciente, quem está no entorno do paciente... Sim, e é importante, porque essa fadiga, né, do cuidador, ela é muito frequente. Então, quando, de novo, você tem um propósito, né, e você se liga a esse propósito, você consegue passar como se fosse uma onda, que você vai contaminando, né, de forma positiva o seu entorno, né, que é um entorno nem sempre muito fácil de viver. Corrente do bem. A famosa corrente do bem. Cuidar de quem cuida. É verdade. Cuidar de quem cuida, porque esse ambiente tem que ser bem protegido. E porque todo mundo é espiritual. A gente está passando aqui, o estágio temporário é da matéria. Com câncer, sem câncer, bonito, feio, mais velho, mais novinho, enfim, está todo mundo passando e a gente vai chegar num lugar espiritual que seja. Então a gente tem que construir isso e trabalhar isso. Cuidar de quem cuida, está vindo uma ideia aqui, vamos fortalecer isso, né, Clarice? Ideia da doutora Clarissa. A gente falar, isso é importante, que fortalece o campo de instrução, instruir o conceito. Agora a gente está numa fase de tentar executar. Vamos tentar pôr em prática e alinhar o nosso discurso, de falar de espiritualidade na prática. Vamos tentar executar. Então tem uma ideia de tentar fazer caravanas
com o corpo clínico, os colaboradores de oncoclínicas, mesmo que começa pequeno, fazer caravanas de espiritualidade, de atendimento médico em áreas mais frágeis, de vulnerabilidade dentro do país, para a gente fortalecer o próprio cuidador e voltar. Eu acho que vai ser uma experiência boa, voltar diferentes para o seu consultório. Aqui no ar, vamos tentar pedir uma ajuda, um fortalecimento do grupo Oncoclínicas, eu acho que vai dar tudo certo. Vai dar certo. Doutores, muito obrigada, Matheus. E no nosso próximo Cecast você vai ver sobre hematologia e os avanços da terapia celular, então não perde. Até lá!